Amém, amados? Graça e paz. Primeiro vídeo que eu estou gravando aqui no ano de 2023. Estou meditando aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Eu estou meditando bastante para que nós possamos fazer uma nova série de uma nova epístola. E eu estou meditando há bastante tempo na carta de Paulo aos Romanos. Estou aguardando, o sinal verde do Espírito para podermos iniciar essa série. E hoje, eu meditando, o Espírito me revelou mais uma verdade maravilhosa nesse texto aqui de Romanos, capítulo 5, verso 12. Olha o que está escrito. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E eu meditando nesse texto, eu pensei nos bebês, nas crianças. Senhor, até os bebês e as crianças pecam? Claro que não. Elas não têm consciência do que é certo ou errado ainda. E aí, a resposta é: pecaram com relação à natureza. A natureza pecadora vem para todos os homens. E essa natureza ainda continua conosco. Ela não vai embora quando nós nascemos de novo. Por quê? Porque por causa desse pecado que está nos nossos membros, nós ainda morremos. Porque a questão aqui é morte física, queridos. Por isso que todos pecaram e a morte passou a todos os homens. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele fala: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O salário do pecado é a morte, mas o dom gracioso de Deus é a vida eterna. A questão aqui, queridos, é imortalidade do corpo. O ser humano ele não foi criado para morrer. Mas por causa de Adão, a morte passou a reinar. A morte física, porque o teor aqui da carta aos Romanos, queridos, a esperança que essa carta nos gera é a vida eterna. A vida eterna definitiva, a glorificação do nosso corpo. Por isso que ele fala aqui, que Cristo, isso aqui já é um texto de Colossenses, Cristo em nós é a esperança da glória. Que glória? A glória eterna. Cristo em nós é o seu Espírito em nós. A garantia do o penhor da nossa herança. É a nossa garantia. Porque se nós não tivermos o Espírito de Cristo, não pertencemos a Ele. E nós não teremos a garantia de termos nossos corpos glorificados. Por isso que o ímpio, ou o apóstata, que morrer nos seus pecados, ele vai ressuscitar para ser julgado de acordo com as suas obras e ser lançado no lago de fogo para experimentar a segunda morte, que é a morte eterna. Mas nós que perseveramos até o fim, nós não vamos experimentar a morte eterna. Nós vamos experimentar a vida eterna, a glorificação, a imortalidade do nosso corpo. Então, queridos, o salário do pecado é a morte. Por isso que todos pecaram. Porque crianças não pecam. Mas que pecado é esse que ele está se referindo? É a morte física. É a natureza nossa que por causa desse pecado de Adão, todos nascem já com essa natureza. E essa natureza, ela só será arrancada da nossa vida definitivamente na ocasião da volta de Jesus. E nós viveremos eternamente. Vida eterna com relação à glorificação do nosso corpo. E isso para mim foi uma iluminação maravilhosa. Porque se a criança morre hoje, uma criança de 5, 6 anos, ela não vai ser condenada. Ela não pode ser julgada por suas obras. Ela vai viver eternamente. Na ocasião da volta de Jesus, obviamente, se a criança morrer hoje, por exemplo, ela não vai participar do milênio. Ela só vai participar após o milênio. Por quê? Porque ela não tem capacitação para poder governar. Ah, Wagner, mas e aquele texto que está escrito nos evangelhos, que Jesus falou: vinde a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Eu creio particularmente que essas crianças são as crianças que vão estar aqui na ocasião da grande tribulação. Crianças que não têm
culpa no cartório, se é que a gente pode dizer assim. Elas podem até mesmo receber a marca da besta, né? Porque seus pais vão induzir as crianças a participar. Então, crianças inocentes vão continuar comprando, os pais vão continuar comprando e vendendo para os seus filhos inocentes comerem. Mas elas não têm consciência do pecado. Então eu creio que o reino vai pertencer a essas crianças. Eu creio que quando o reino de Deus for estabelecido, as crianças vão entrar, as crianças que restarem aqui quando Jesus voltar. Filhos dos pais que receberam as marcas, não sei. E também os filhos dos pais que vão para o deserto, a parte da igreja que vai para o deserto. Essas crianças, na ocasião da volta de Jesus, é claro que elas vão adentrar o reino. Elas não vão morrer. Elas vão adentrar o reino. Eu creio que seja nesse sentido. Já as crianças que morrerem hoje, e que morreram, né, há quase 6.000 anos atrás, sem consciência do pecado, sem ter ideia do que é certo e que é errado, elas vão ressuscitar, sim, só depois do milênio, para o dia eterno. Enfim, estou até fugindo um pouco do contexto aqui. Então, queridos, nós precisamos compreender que esse texto aqui fala que por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, que glória é essa? Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, Cristo em nós, ou seja, o seu Espírito enviado aos nossos corações. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Então, o Espírito de Jesus Cristo em nós é a garantia da nossa herança eterna. Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que o apóstolo Paulo, no mesmo contexto de Romanos, ele fala: esperança que se vê não é esperança. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Olha aí. Essa esperança é a glorificação do nosso corpo, a imortalidade do nosso corpo. Então, devemos tomar cuidado para compreendermos o seguinte: quando em Romanos está escrito pecado no singular, dá a entender essa natureza que está em nós. Por isso que nós morremos. Eu estou lembrando de um texto aqui de Romanos 8, falando acerca da glorificação do nosso corpo, da esperança da volta de Jesus. Ele até fala da redenção do nosso corpo. Aí ele fala, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vivo por causa da justiça. Olha aí, o espírito em nós, esperança dessa justiça eterna, da glorificação do nosso corpo. E quando a palavra de Deus fala de pecados, no plural, aí sim, queridos, são nossas ações que precisam de arrependimento. Errar o alvo, proceder contrário à lei do Senhor, dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É não fazer as obras da carne, isso é cumprir os 10 mandamentos. Então, queridos, deixei esse vídeo curto para os irmãos, primeiro vídeo do ano, meditando aqui em Romanos. Eu achei muito legal isso, para que nós possamos tomar cuidado para não cairmos na lábia do calvinismo, né? Que fala que todo ser humano não tem capacidade de escolher a Deus, e que se Deus não escolhesse determinadas pessoas, todos iriam para o inferno. Isso aí é uma heresia destruidora, queridos. A salvação, obviamente, depende da nossa resposta, da nossa escolha. Isso está por toda a Bíblia. Só eles que não enxergam. Tá bom, queridos? Então, primeiro vídeo do ano, para que nós possamos meditar que nós não nascemos para morrer, queridos. Nós não nos conformamos com a morte. Mas nós temos essa esperança. Porque o salário desse pecado de Adão é a morte. Por causa dele, todos morrem. Mas o dom gracioso de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, uma vez novas criaturas, queridos, Cristo habita em nós como garantia, que nós possamos andar em santidade. Para que não possamos apagar, extinguir esse espírito da nossa vida. Em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que a vida eterna, definitiva, a glorificação do corpo, a redenção do corpo, que é o mesmo contexto até Romanos 8, que ele fala isso, né?
que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa manifestação dos filhos de Deus é o quê? A glorificação, a redenção do nosso corpo. Mas essa vida eterna é para aqueles que perseverarem em praticar o bem. Estes que perseveram em praticar o bem buscam glória, honra e incorrupção, incorruptibilidade no nosso corpo. Então que possamos perseverar em praticar o bem, porque no nosso tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Amém, queridos? Pecado, natureza. Por isso que o último inimigo a ser vencido será a morte física. Então ele ainda não foi extirpado da nossa vida. Então, pecado no singular, toda vez que você lê, pelo menos na Epístola aos Romanos, está falando acerca da natureza. Por isso que nós morremos. Nascemos debaixo desse pecado. Todo ser humano já nasce fadado a morrer. Mas, quando a palavra de Deus diz pecados, no plural, aí sim são as nossas ações. E que as crianças que não têm ainda consciência do que é certo e errado, elas não podem ser julgadas de acordo com as suas obras. Amém, queridos? Então, feliz 2023 e vamos avançando no conhecimento da verdade. Deus tem coisas grandiosas aos nossos corações nesse ano. Que o Senhor nos abençoe.